Queridos irmãos e irmãs, antes de tudo, um ótimo dia a todos, muito bem-vindos a este culto em horário diferente para celebrarmos juntos esse dia magnífico, maravilhoso, grande, importante na vida de cada um de nós. Que bom que você veio, muito bom ver as famílias se achegando para este momento de adoração, para cantarmos toda a glória ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Este capítulo tem 20 versículos. Eu vou ler versículo a versículo, vou pontuar alguma coisa versículo a versículo, por conta de ele fazer parte, eu estou expondo aqui num evangelho chamado de sinótico, que é evangelho junto com Marcos e com Lucas, com a mesma perspectiva, a mesma visão, essa ideia de sinótico, e também com o apoio do evangelho de João. E meu pensamento é falar nessa manhã, meus irmãos, sobre a importância da ressurreição de Cristo, a importância da ressurreição de Cristo para nós, nosso cristianismo. E pretendo defender duas ideias: que a ressurreição de Cristo nos leva a uma adoração consciente e que a ressurreição de Cristo nos leva a um testemunho eloquente. Duas coisas que acompanham o povo de Deus, duas coisas que nos acompanham desde aquele dia em que os olhos foram abertos, os ouvidos foram abertos e nós nos entendemos como cristãos. Uma adoração consciente e um testemunho eloquente fazem parte do DNA, do nome cristão. Então está escrito assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Bom, em Marcos 16 está escrito que elas tinham preparado bálsamo para isso. Elas não esperavam uma ressurreição. Elas haviam preparado bálsamo para honrar ao Senhor. O outro evangelho de Lucas diz que foi alta madrugada, ou seja, bem mais cedo do que agora, provavelmente, porque elas queriam que o Senhor delas, aqueles a quem elas haviam visto, acompanhado, haviam visto na cruz, haviam visto sepultar ali, elas também queriam que ele tivesse a maior honra. Então, os evangelhos vão se somando com a ideia da importância para estas mulheres da pessoa de Jesus. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Também em Marcos tinha uma preocupação entre elas, enquanto elas iam chegando ao sepulcro, elas se lembraram da pedra, e elas disseram: mas e se nós chegarmos lá, quem removerá a pedra? Então a surpresa para elas é que o anjo havia feito isso. Num dos outros evangelhos, inclusive, é dito que 2 anjos estavam fazendo esse trabalho. E nós já começamos a perceber por que eles fizeram este trabalho, para que elas pudessem se achegar até onde Jesus estava no passado. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Então o primeiro grande impacto acontece vindo dos céus. Surpresa para elas, claro. No entanto, para uns, essa é uma ideia muito importante no cristianismo, para uns esta luz é um impacto positivo, mas para outros não é. A mesma luz que ilumina é a luz que cega. Olha a reação dos guardas aqui. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E esse versículo está nos outros evangelhos dessa forma também. E também o 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia.
O Evangelho de João, quando narra que os discípulos chegaram, aqui são as mulheres primeiro, depois, quando os discípulos chegaram, eles ficaram muito espantados com o sumiço de Jesus. Tanto é que quando, num dos outros evangelhos, as mulheres falam do Senhor Jesus, elas dizem, não sabemos para onde levaram o corpo, sempre pensando num âmbito terreno. Mesmo coisas inesperadas, quase sempre, são as respostas para coisas esperadas, tendem a ser no âmbito terreno. Ele não está aqui, vinde ver onde ele jazia. Versículo 7, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Então o anjo ou os anjos estão dizendo a estas mulheres que uma ação muito nova, uma ação muito grande estava em curso. O céu havia sido aberto numa perspectiva nova e o tema não era roubo do corpo, o tema não era tentar de alguma forma achar as explicações para ele não estar ali. O anjo logo diz ressurreição. Ressurreição. Se era muito novo Jesus não estar ali para estas mulheres, mais novo ainda é esse conceito, ressurreição. E então, esta ressurreição traz consigo algo novo também, um encaminhamento dos discípulos para um outro lugar, não para Jerusalém, onde aconteceu tudo isto, mas para a Galileia. Será que tem um motivo para isso? Por que será que o anjo manda os discípulos para a Galileia? Porque Jesus havia dito, isso está relatado mais atrás, há uns 10 capítulos atrás, ele disse, serei morto, mas ressuscitarei, e então irei para a Galileia e esperarei vocês, lá na Galileia esperarei vocês. Por isso essa passagem está lembrando, ele já falou isso, Galileia é a palavra. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Aqui no Evangelho de João, nos é dito que quando elas chegaram, e então quando Pedro se deu conta do que poderia ter acontecido, ele saiu em disparada rumo ao sepulcro. E as expressões de Pedro, a forma de Pedro reagir, elas também vão demonstrar muito do que será o seu testemunho eloquente depois. A resposta imediata de Pedro ao que ele já estava entendendo como ressurreição. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Bom, essa também é uma passagem muito intensa, porque elas já estavam tomadas de uma novidade muito grande, estavam correndo para contar aos seus amigos, estavam ávidas por compartilhar com eles algo inimaginável, impensável, embora ele já estivesse ou já tivesse dito isso a eles, aos discípulos, mas elas são interceptadas por Jesus. E então quando ele aparece em frente a elas, indo ao encontro delas, usa uma palavra, essa palavra salve, é uma palavra muito próxima é um carinho grande, ao mesmo tempo um cumprimento, uma palavra de boas novas, com uma ideia de graça. É difícil explicar tudo que está nessa palavra, mas é como se Jesus estivesse abrindo um portal para elas, para que elas pudessem ver Ele no seu processo de ressurreição e todo o benefício da sua ressurreição, toda a importância dessa ressurreição. Ninguém adora homens,
Mas estas mulheres, neste momento, foram levadas a uma adoração, porque elas já não viam na pessoa de Jesus, o líder dos 12 discípulos, porque elas agora estão contemplando Deus. Então, veja como isso é forte. Aproximar-se, abraçar-lhe os pés, e então adorar. Quanto tempo? 1 minuto? 2 minutos? Tudo quanto lhes era necessário, todo o tempo que fosse para elas uma adoração. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Galiléia, a norte de Jerusalém, terra de Naftali ou Naftali, também chamada Galiléia dos gentios. Começa a se descortinar um plano, sair de Jerusalém, sair dos muros de Jerusalém, avançar para um terreno escuro do ponto de vista dos judeus, para os judeus, terras estranhas. E então Jesus começa a falar para as terras estranhas, para o campo dos gentios, para fora dos muros, para o mundo. Digam aos meus discípulos: para o mundo, lá me encontrarão. Essas coisas são muito novas, meus irmãos, e é lá que Jesus disse: serei visto por eles, lá me verão. É claro, você vê o restante aqui, nós vamos até o 20, do versículo 11 até o versículo 15, nós temos a tentativa dos romanos, a tentativa de romanos e de judeus para desmerecer, descaracterizar essa palavra, a ressurreição. Essa palavra que traria ao cristianismo significado de poder. Como eles tentam fazer isso? E tenhamos em mente, é assim que hoje ainda romanos, judeus e muitos outros tentam minimizar, descaracterizar, esvaziar de sentido a ressurreição. Vejam só: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Veja, são aqueles que estavam espavoridos quando o anjo falou. Eles ouviram, eles viram, eles também ficaram tão impactados que se pareceram como mortos, diz o texto que nós já lemos. No entanto, não é isso que eles vão dizer. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Deixa eu lhe falar uma coisa, que não é muito um assunto que nós não temos um relacionamento tão intenso com o povo judeu. Os judeus estão aqui até hoje, estão no mundo, 2000 anos depois. Bom, essa é uma das versões que grande parte do povo judeu sustenta até hoje. Eu tenho amigos, não muitos, mas alguns, dentro da esfera judaica. Eles pensam assim. Eles pensam que algo foi feito, eles pensam que pessoas agiram, eles pensam que isso foi feito de uma maneira que foi tão bem feita que eles não conseguem entender, mas que o máximo que pôde acontecer foi ele ter sido roubado dali, tirado daquele lugar, o corpo sumido e então nunca mais se viu o corpo. O máximo que a maioria de judeus pensa é que o corpo sumiu.
Veja o quanto sumir é diferente de ressurgir, porque para sumir ele pode permanecer na terra até se decompor, mas para ressurgir, então não é um corpo na terra, então é um corpo nos céus. Pois essa versão, até o dia de hoje, é tida como uma das possibilidades. Até hoje, ressurreição é uma coisa muito difícil de compreender, por conta disso que foi feito por dinheiro, ou seja, o dinheiro contra a ressurreição, o suborno, a tentativa de justificar. Por que e a quem interessa Cristo não ressurgir, meus irmãos? E aí nós vamos para a origem de todo esse mal. Aquele que tentou impedir que Cristo fosse à cruz, continua sendo o que tenta impedir que a humanidade compreenda que ele ressurgiu. Bom, nós temos a sequência do texto. Bom, e aí nós entendemos por que boa parte do mundo até hoje é cega para a ressurreição. Porque ainda existem os escravos dele, ainda existem os que tentam explicar e justificar uma possibilidade de não ressurreição. Versículo 16, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Ele havia falado isso, nós lemos há uns 2 ou 3 capítulos atrás, em Mateus capítulo 26. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Bom, essa é uma passagem estranha, não era para ninguém duvidar, não é? Era para que houvesse uma única adoração. Já não estava mais entre os discípulos, Judas. Eram 11 só aqui, mas mesmo entre os 11, quando eles ouviram no monte, o conceito de monte é importante nas Escrituras, porque tem uma ideia didática de mais alto do que a terra, mais perto do céu. Um conceito de a caminho do céu, os montes apontam para os céus, mas alguns duvidaram. O que mostra a dimensão da fé, o que mostra a quantidade de fé que há entre os discípulos mesmo. E vocês sabem que tem um que Jesus vai chamar de lado em determinado momento, porque ele começa a dizer: se eu não enxergar, se meus olhos não virem, não posso crer. É Tomé, mas é o mesmo Tomé que quando Jesus diz: vem cá, veja aqui, mostra as mãos, mostra o seu lado, é o primeiro que se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, mesmo no âmbito da dúvida, a ressurreição trabalha. E então nós temos ali Tomé também adorando. Aqui talvez não, aqui é dúvida mesmo, mas depois é explícita a adoração. Senhor meu, Deus meu. Tudo isso num conjunto de ressurreição. E aí vem o versículo 18, que normalmente nós usamos até de maneira um tanto quanto isolado, que é a grande comissão, mas vejam como a grande comissão está dentro da ressurreição. É lá na Galiléia, é lá no monte, que Jesus olha para os seus discípulos e diz essas frases maravilhosas. Vejam, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, aqui nós temos o capítulo 28, então, de Mateus, em consonância com os outros 3 textos que estão narrados em Marcos 16, em Lucas 24 e em João 20 também. Os 3 em conjunto para falar de uma coisa:
a importância da ressurreição. Meus irmãos, a importância da ressurreição é tão grande, tão significativa, tão magnífica, que é justamente a ressurreição que nos dá o sentido, é desse fato que depende toda a afirmação do cristianismo ser o único caminho até Deus. É por conta da ressurreição que o cristianismo aponta um caminho. É tão forte isso, mas tão forte, que quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz assim: se nós não acreditarmos de verdade, no coração, se nosso coração não pulsar em nível de certeza avançadíssima sobre a ressurreição, toda a nossa fé é vã. A ressurreição seguramente é o único diferencial de todas as religiões no mundo. Vou começar dos três troncos, os três troncos maiores no mundo inteiro. E aqui não vai nem juízo de valor, não há emissão de juízo de valor, apenas uma demonstração da diferença da ressurreição. Para o islamismo, não há um ressurreto. Maomé não ressurge. Ele existe, ele é um profeta e ele tem ensinamentos importantes para todo o segmento islâmico, mas Maomé está lá, naquele lugar. Para todo o judaísmo, os grandes homens foram enterrados nos chamados santos lugares. Moisés ficou em Pisga, não pôde passar para a terra prometida. Abraão, Isaque, Jacó compraram locais específicos, chamados antigamente de campos santos. Todos os grandes reis, os mais poderosos, como Davi, grandes como outros, todos eles têm sua tumba, todos eles têm sua importância, e a sua importância vai até o limite da terra. Mas o cristianismo tem mais. O cristianismo aponta para o que nenhuma religião jamais pôde apontar, para o céu. O cristianismo trouxe os benefícios do céu para um povo. E então nós temos aqui algo que nos ajuda a pensar. Nesses versículos, nós temos duas coisas muito importantes. As mulheres nos deram o primeiro exemplo de adoração. Os discípulos nos deram um grande exemplo de adoração. A igreja primitiva nos deu as formas de adorar. A adoração se dá de maneira cultica de duas formas distintas no mundo. Eu não sei se você já viu ou estudou sobre isso, mas não é algo escondido. As liturgias de adorações no mundo, em tese, são duas: uma templista e uma sinagogal. A igreja romana adotou a liturgia templista, a liturgia em que usa-se de um momento chamado missa, e de novo eu digo, sem nenhuma emissão de juízo de valor, apenas para compreensão de adoração, do que é a adoração e de como se adora no mundo. A adoração templista tem um sacerdote, ela é por si só um sacrifício, missa quer dizer isso, e então todo domingo se faz um sacrifício. Liturgia templista em que um sacerdote faz esse trabalho. Essa é a liturgia adotada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E uma liturgia sinagogal, que é adotada pelos reformadores. Os reformadores adotam a liturgia em que a palavra é o centro do culto, não o rito. Na liturgia templista, o rito faz parte do sacrifício. Na liturgia sinagogal, a palavra é o centro, ela fala. E então, na liturgia sinagogal, o que se expõe acima de tudo é a cátedra, que era chamada de Cátedra de Moisés. É muito diferente de como é hoje no sentido visual. A cátedra era um local em que os pergaminhos ficavam em cima. E então, quem se assentava na cátedra, que incluía o local de se assentar e o pedestal para a leitura,
o catedrático, ele expunha as Escrituras por muito tempo, às vezes um dia inteiro. Vejam a importância da Escritura na liturgia sinagogal. Isso se deu nas sinagogas depois da dispersão dos judeus, e ela era o centro. As pessoas vinham de todos os lugares porque lhes era necessário a palavra, o alimento. E então a cátedra de Moisés, o centro da adoração pela liturgia sinagogal, é a liturgia adotada pelos reformadores protestantes. É a nossa liturgia. Por isso, se alguém lhe perguntar, qual é a liturgia da sua igreja? Se você for um presbiteriano, é liturgia sinagogal. Nós somos de uma herança judaico-cristã, e aqui nós temos algo que os judeus deixaram de muito bom para nós, primazia das Escrituras. É verdade que eles só vão até o livro de Malaquias, porque eles consideram somente o Antigo Testamento como palavra. Bom, nós não paramos nos judeus. O cristianismo trouxe algo além do que era aquele conceito de lei, de ordem, para que o povo judeu cumprisse e fizesse todas as coisas que agradassem a Deus. O cristianismo nos abre os céus de lá para cá, nos mostrando que nós adoramos ao Senhor, que a nossa adoração ao Senhor é consciente. Os 27 livros do Novo Testamento são livros de missão. Os 27 têm a ver com plantação de igrejas, tem a ver com discipulado, tem a ver com evangelização. Ou seja, é a adoração consciente que leva um povo a um testemunho eloquente. Se não conseguirmos adorar a Deus como verdadeiramente Deus é, se não conseguirmos contemplá-lo na beleza da sua santidade, se não conseguirmos falar com Deus em espírito e em verdade, se não conseguirmos cantar louvores ao Senhor e dar-lhe a glória devida ao seu nome, se não conseguirmos dedicar tempo, recursos na adoração ao Senhor, se o nosso coração não estiver consagrado ao Senhor, se nós não formos propriedade exclusiva de Deus, se a nossa vida não for um anseio constante pelo Senhor, nós também não fazemos discípulos, nós também não testemunhamos ao mundo, nós também não dizemos ao mundo, adore ao único, ao Criador, ao Pai eterno. Notem a importância da adoração. É a adoração ao Senhor, o tempo com Deus, o como a gente conversa com Deus, o como a gente canta para Deus, o quanto a gente lê da sua palavra, o quanto a gente não cansa de deixa eu ver o que está escrito aqui, agora eu quero ler mais, eu preciso conhecer mais, o quanto nós buscamos ao Senhor, é a quantidade que nós estaremos cheios do Senhor. Por isso, em Mateus está escrito, buscai ao Senhor. Busca ao Senhor antes de tudo. Busque-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque ao fazer isso, usando uma analogia de alimentação, se você se alimentar, se nós nos alimentarmos de alimentos saudáveis, nossa saúde será vista no mundo. Se perdermos a ideia do quanto a adoração funciona como um meio de graça para nós, perdemos todas as forças no mundo. Por que uma manhã como essa? Por que um domingo assim, há 2000 anos atrás? Porque os seus discípulos, ao adorarem o Cristo ressurreto, estariam, ao dizer um sim, nós compreendemos agora, eles estariam abrindo mão, deixando para trás todo o sistema idólatra greco-romano, todo o sistema legalista do judaísmo, todo o sistema estoico daquele povo que se preocupava mais com as coisas filosóficas. Eles estariam rompendo com todo e qualquer sistema que aparentemente lhes desse condição para viver. Quando eles adoram
a Jesus Cristo ressurreto, eles estão se alimentando de um alimento novo. Eles estão vivendo diante do seu Deus agora. Eles estão contemplando aquele que um dia havia nascido numa manjedoura, havia crescido e testemunhado com 12 anos, havia sido batizado por João Batista com Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, ali no mesmo lugar. Eles estariam reconhecendo que aquele que disse, o reino de Deus está entre vós, eles estavam agora contemplando o rei. Aquele que havia se sacrificado naquela cruz de maneira voluntária, ou seja, para nós, sem custo nenhum para nós, agora era o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que havia sido profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, agora era, diante dessas mulheres e diante dos discípulos, a própria profecia. Ele era a profecia. Vejam a importância de uma adoração genuína. Agora eu lhes pergunto, e deixo essa ideia para uma reflexão nossa. Você não acha que quanto mais um cristão adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, se relacionar ao Senhor em consagração, adorar ao Senhor com tudo o que Ele tiver, você não acha que essa é a força para o testemunho mundial? Pois eu penso que é. Quando a adoração não faz parte como uma parte da nossa vida, quando a adoração não é parte da nossa vida, naturalmente nos enfraquecemos. E não é tão incomum encontrar cristãos muito fracos nos dias atuais. E provavelmente a causa da sua fraqueza, da sua inanição, da sua letargia, é porque o seu coração é dividido, sua vida não é consagrada, a sua adoração não é em nome de Jesus, ele não vive diante de Deus, é como se Deus tivesse de viver diante dele. Ele não contempla a Deus como o poderoso de Israel, ele usa Deus, porque ele quer que Deus lhe atenda nas suas necessidades. O poderoso de Israel atende aos seus filhos, nas suas necessidades. Sabe tanto dos seus filhos, que os seus filhos não precisam nem pedir, ou antes de pedir, ele já sabe qual é a oração, já sabe a palavra antes que ela venha à boca. Assim é o santo de Israel, assim é o seu poder, assim é a sua grandiosidade. Por isso a adoração, meus irmãos, é o primeiro passo para um testemunho eloquente. A adoração consciente. Existem muitos outros tipos de adorações ainda no mundo, mas pode acreditar, a adoração mais consciente que nós conseguimos compreender nas Escrituras é a adoração que vem ensinada na própria Bíblia. É ela que diz como é que ele deve ser adorado. Louvado seja Deus, eu digo isso sempre, porque houve um tempo na história em que alguns homens pagaram praticamente com suas próprias vidas para que a adoração, a forma como Deus quer ser adorado, se tornasse um ensino mundial, um ensino que está diante de nós até hoje. A adoração é bíblica, ela precisa ser bíblica. Lembremos sempre disso. Adoração antes de qualquer coisa. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Aqueles que adoram ao Senhor, que compreendem a magnificência do Senhor, as dimensões da sua glória, a grandiosidade das suas promessas, a imensidão do seu amor, a sua misericórdia renovada manhã após manhã, aqueles que compreendem esse Deus como o seu Pai, eles como seus filhos, só nessa compreensão, uma força de testemunho surge. E onde é que Jesus vai trabalhar isso com os discípulos então? Do versículo 18 para frente. O que é que o versículo 18 para frente vai mostrar para nós, meus queridos irmãos? Vejam comigo. Coisas simples, mas importantíssimas. Estes versículos mostram temas como soberania, autoridade divina de Cristo, toda autoridade me foi dada, e de fazer discípulos, ou seja, essa é a natureza do discipulado, multiplicai-vos.
Sabe o que um dia Deus falou para as primeiras pessoas que Ele criou? Multiplicai-vos, enchei a terra, multiplicai-vos de vocês mesmos, quem eu criei, quem eu fiz, multiplicai-vos. E agora nós temos uma nova forma de dizer: multiplicai-vos, fazei discípulos. Todo cristão que faz um discípulo gera para o reino. Notem como é uma verdade simples. É a verdade da multiplicação dos espirituais no mundo. É a multiplicação dos adoradores no mundo. Um discípulo do Senhor, quando discipula alguém, é mais um que glorifica o nome do Pai, é mais um que o adora em espírito e em verdade. Então não há restrição a discipulados, não há restrição à multiplicação dos filhos de Deus no mundo. Quem são os que multiplicam-se? Os adoradores. Sem adoração não tem multiplicação. Equívoco na adoração, por implicação natural, tem o impedimento da sua multiplicação. A adoração ao Senhor é o primeiro passo. Foi aqui na ressurreição, a primeira coisa foi a adoração. Logo depois vem a multiplicação. Fazei discípulos, ou seja, essa é a natureza. Onde a fé cristã chegará? A abrangência é universal, é para todas as nações, ou seja, para todos os troncos. A importância de fazer a vontade de Deus, a promessa da pessoa, da presença de Cristo com todos os discipuladores, é o que esta passagem está mostrando, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, Jesus veio para ser anunciado e conhecido no mundo inteiro. E em Mateus capítulo 24 está escrito que quando este evangelho for pregado a toda criatura, ou seja, para todos os cantos, então virá o fim. Ou seja, é da ressurreição, é a ressurreição que aponta para o fim de todos os tempos, o dia em que o Senhor Jesus Cristo em glória voltará e nos levará definitivamente para aquele lugar de glória que lhe foi restituído, que lhe foi restabelecido na ressurreição. Irmãos, começou o novo tempo, a nova vida, a nova forma de viver com o Rei, a nova forma de viver a fé começou aqui. É a partir daqui que esses discípulos se tornarão a base fundamental de uma transformação de pensamento no mundo. Há reações? Sim. Há reações internas e externas, contrárias a isso. As externas são todos aqueles subornados como os guardas. São todos aqueles que não conseguem contemplar algo que vai além dos seus olhos. São aqueles que têm seus grandes líderes ainda enterrados por este mundo. São aqueles que acham que não precisam de um caminho para o céu. Há inimigos da cruz de Cristo? Claro, muitos. E se levantam cada vez mais e de maneira mais organizada, liderados por alguém que é anticristão. Um anticristo na terra, novos anticristos na terra, claro que sim. Todos crerão de maneira maravilhosa, limpa, ressurgiu. Maurício falava comigo quando a gente chegou, que dizem que no primeiro século esse era o cumprimento, além do shalom, paz entre nós, o cumprimento era uma espécie de pergunta e resposta. Uma pessoa perguntava: Cristo ressuscitou? E a outra dizia: sim, verdadeiramente ressuscitou. Ou seja, estava na boca das pessoas, a ressurreição fazia parte da vida das pessoas. A ressurreição era a esperança das pessoas. A ressurreição era o fim último de todos os cristãos. Sempre foi assim. No meio dos inimigos, dos opositores, são guardas, são religiosos, são pessoas que são pessoas existencialistas. Sempre existiram os opositores da ressurreição. No entanto, aqueles que contemplam isso, além das oposições,
Quando eles olham para o mundo e eles veem as oposições, mas eles levantam seus olhos e compreendem um estado novo à sua espera, um estado eterno como promessa. Meus irmãos, esses têm uma voz mais alta, mais forte, e eles estão se multiplicando, ou multiplicando-se a cada um, pelo caminho do discipulado. O testemunho mais eloquente ao mundo é o discipulado cristão. A gente pode falar alto, Jesus Cristo vive, mas a nossa voz se vai. A gente pode pegar o microfone e ir para uma praça em algum lugar e gritar bem alto, Jesus Cristo é o Senhor, mas as pessoas ouvem e esquecem. A gente pode usar de formas por redes sociais, por estruturas digitais, por redes analógicas, a gente pode usar as coisas, as formas pontuais mais sofisticadas que existem, mas quando elas forem pontuais, logo depois haverá um silêncio. Logo depois as pessoas serão tentadas a terem sua mente ocupada por outras coisas. Mas o discipulado não. O discipulado é aquele cuidado que se tem com um bebê, com uma criança. Como eu estou vendo o reverendo Alberto cuidando, a Paula, cuidando dos 2 filhos ali pertinhos. Como eu estou vendo outras crianças próximas de mães, de pais. O discipulado é o que um pai faz com o filho, o que uma mãe faz com o filho, o que um cristão faz com o seu discípulo. Discipulado não é gritar alto ou achar uma estratégia nova para falar algo que a Bíblia fala o tempo inteiro de si. Discipulado é tempo, é cuidado, é simpatia, é compaixão. Discipulado é olhar para alguém e pensar, a fé que está dentro do meu coração, que Deus colocou, a adoração que está nas minhas práticas, estará nele também. Discipulado é se importar com a glória de Deus, é olhar para um ímpio, para alguém que, no seu egoísmo, na sua forma de pensar, voltada para si, no seu anseio, na sua busca, na tentativa de encher o seu coração, de ser pleno, fazendo tentativas inusitadas, absurdas muitas vezes para isso, é poder imaginar que aquela pessoa um dia estará de joelhos dobrados para o Senhor, porque importa para o discipulador a glória do Senhor, a glória devida que Ele não dá, que os povos pagãos não dão, que 7 bilhões de pessoas se levantam todos os dias para não dar, e você olhar para o seu Deus e ver que Ele não recebe, porque estão todos preocupados consigo, todos preocupados com suas vontades, todos preocupados com seus desejos. A natureza do discipulado é a glória de Deus, é o quanto nós glorificamos ao Senhor, o quanto nós o amamos, por conta da adoração que lhe prestamos, por conta do significado das nossas vidas, por conta do nome que carregamos, cristãos. É esse nível, essa intensidade de realidade de uma vida com Deus, que faz o discipulador. Provavelmente, muito possivelmente, se não houver essa adoração verdadeira ao Senhor, nós não veremos a pessoa ser discipulada. Nós não imaginamos que ela deveria glorificar o Senhor. Nós achamos que ela faz o que ela quiser da sua vida. E que se alguém quiser falar alguma coisa, fale a ela, porque eu não tenho jeito para falar para ela. E que em algum lugar, se Deus a amar de verdade, Deus vai alcançá-la por outro meio. E eu recobro sempre um momento na história de um dos grandes homens de Deus, o William Carey. Quando William Carey, missionário, morava na Inglaterra, queria ir para os campos missionários mais distantes, muito distantes da Inglaterra, ele se colocou à disposição para fazer missão naqueles lugares. E um homem disse para ele, tentando impedi-lo de fazer missão, disse para ele, jovenzinho, fique no seu lugar, se Deus quiser, Ele usa outras formas para alcançar os perdidos. Pare com essas ideias de fazer missão, de fazer discipulado. Se Deus quiser alcançar esses povos distantes, Ele vai achar uma forma lá.
Mas isso não tirou o vigor de William Carey. E Carey saiu de lá e se tornou um dos grandes missionários da história. Bom, oposições assim aconteceram para David Livingstone, aconteceram para Ashbel Green Simonton quando veio para o Brasil, aconteceu para Trumbull quando iniciou a fé reformada no Chile. Meus irmãos, os inimigos da cruz de Cristo sempre existiram. Eles estão se renovando a cada dia. Sabe qual é o meu temor? É que os opositores se especializam em fazer oposição à ressurreição, enquanto nós cristãos nos acomodamos na nossa fé. Uma manhã como essa é uma manhã importante. É uma manhã para a gente se perguntar: eu faço? Eu tenho discípulos? Onde eu estou? A igreja que eu frequento gosta disso, entende isso, faz missões, faz discipulado, pessoas são batizadas, pessoas são recebidas neste lugar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas estão guardando os ensinos de Cristo nas suas vidas. Eu tenho para mim que essa é a reflexão de uma Páscoa. A obra foi feita, a magnífica obra foi feita. A morte foi vencida. O valente foi amarrado, não pode mais cegar as nações. Estamos livres na autoridade de Jesus para fazermos pessoas como nós. Nós não fazemos pessoas como nós, provavelmente, quando não temos uma clareza na adoração. Se a adoração não for legítima e em nome de Jesus, provavelmente, se a nossa vida com o Senhor não for uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de exercício de fé, uma vida de gratidão, provavelmente nós não fazemos discípulos porque nós não temos força para fazer os discípulos. Não é porque a gente é tímido, não é porque a gente não tem tempo, é porque a gente não tem força, é porque nós não temos mais de nós a entregar para as pessoas. E muitas vezes até achamos que estamos tão fracos na fé que nem nós mesmos conseguimos adorar. A Páscoa relembra fracos na fé a se fortalecerem na adoração. A adoração ao Senhor é o começo. A adoração consciente é o primeiro degrau da escada. Depois dessa adoração cultica, dessa adoração racional, dessa adoração de todo o coração, depois do louvor mais amplo, depois do canto mais perfeito, depois da contemplação mais intensa, depois do gosto de ficar na presença do Senhor um pouquinho mais, com aquela ideia de que quando o culto acaba, ele poderia ter um pouquinho mais de tempo. Quando estar no Senhor é o que importa para mim, quando eu quero, eu vivo, eu preciso, eu amo, quando eu sei que Ele me ama, quando eu sei que Ele me vê, quando eu sei que é para o Senhor que eu vivo, tudo o que existe em mim glorifica ao Senhor, então eu estou me fortalecendo para testemunhar. Quando o culto é um peso, quando ler a Bíblia é um cansaço, quando andar com os meus irmãos, ajudar os meus irmãos, é uma coisa difícil, mais difícil ainda é o discipulado, mais difícil ainda é o testemunho, porque eu estou perdido nas minhas idiosincrasias, nos meus temores, porque na verdade eu estou precisando de ajuda. Páscoa nos leva a refletir sobre essas coisas. Uma adoração consciente leva um testemunho eloquente. O testemunho, ele não é alguma coisa que eu tomo de alguém e pego e me encho de um testemunho. O testemunho é a vida que eu tenho com Deus, a vida que Deus me deu, o amor com o qual Ele me amou, a misericórdia com a qual Ele teve de mim, a paciência que Ele continua a ter comigo. Então eu compartilho isso. Minha oração é que essa Páscoa possa servir como um momento de reflexão para todos nós. E eu finalizo com uma aplicação muito simples, mas simples demais, mas eu sei da dificuldade dessa aplicação. E eu não quero colocar um peso sobre as suas costas. Cristo tirou um peso das nossas costas, então a pregação não é para ser um peso sobre você. Ela é para ser uma mão que Ele toma e diz: venha, pensa nisso, age assim. E o que eu vou dizer é algo que provavelmente você sabe,
muitos de nós sabemos. Faça o seu discípulo. Se você já o faz, se você já multiplica dessa adoração, se você já está levando alguém a adorar, você já é um discipulador. Você está dentro dessa passagem. Se a sua compaixão está transbordando de você por pessoas, se o seu amor fraternal já transborda de você para outro, se você já se importa com alguém, se você já cuida de alguém, você está dentro do testemunho eloquente da ressurreição. Se você não tem discípulos, se você não faz, se 2000 anos depois isso aqui ainda é uma ordem que você não cumpriu, sua fé não vai bem. Acredite, precisaria urgentemente da graça e da misericórdia de Deus. Porque essa é a importância da ressurreição, de fazer o multiplicador de si mesmo, da sua fé. Se porventura você procurar agora e se lembrar que você nunca sentou com alguém e orou com alguém, nunca abriu a Bíblia com alguém, nunca acompanhou com alguém, provavelmente você também não vai achar justificativa para isso. É porque é um erro. A gente não justifica erros, a gente admite erros. Se porventura você chegar à conclusão que essa adoração, você sabe como é. Você entende que Deus deve ser adorado de verdade. E que você pode ser verdadeiramente uma testemunha viva, porque nós lemos aqui, o reverendo Robert disse, serão minhas testemunhas, lá em Isaías ainda, há 700 anos antes de Jesus. Depois o próprio Jesus disse, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto nos confins da terra. E se ainda não foi possível ser esta testemunha, que tal uma Páscoa como essa, para você sair daqui e iniciar imediatamente o discipulado com alguém? Porque eu estou dentro da passagem, fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que a palavra que os discípulos ouviram, que se tornou a base apostólica, continue sendo a nossa. Que a Bíblia continue sendo a regra de fé e de prática, mas ela é palavra normativa. Ela não é uma palavra para eu ler e julgar. Ela é regra. Ela é a regra para a minha vida. É a palavra que me diz como eu devo ser. Não só eu, todos nós. Que ela continue sendo o que para nós são valores muito grandes, inerrante. Porque ela é a palavra de Deus para o mundo. Que a palavra de Deus continue sendo o alimento, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que a nossa vida, a nossa comunhão continue a ser para todos nós um fortalecimento entre nós, porque isso é o culto ao Senhor comunitário. Mas daqui a pouquinho, depois do café, a gente vai para as nossas casas. E o que a gente vai fazer com o domingo, dia do Senhor, a Páscoa? Se a nossa mente não for uma mente consagrada ao Senhor, nós vamos fazer muitas coisas, menos procurar alguém para testemunhar da fé, menos procurar alguém para exercer compaixão, menos pensar em alguém para orar por ele. Nós vamos pensar em muitas coisas para fazer, menos aquilo que Deus disse para fazer. Façamos o que Deus disse. Façamos. Feche seus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, grande em misericórdia, deixando uma instrução segura de um pai amoroso para filhos que o Senhor ama. Senhor, muito obrigado por nos ensinar o caminho da adoração, nos ensinar que a nossa adoração não pode ser nem fingida, nem protocolar, nem ritualística, precisa ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, precisa ser para Ti, com aquilo que somos, com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos. Senhor, muito obrigado pela instrução da multiplicação, agora não mais genética como foi para Adão e para Eva, agora espiritual, a multiplicação desse jeito de viver, dessa forma de compreender as coisas eternas, a multiplicação dessa esperança, a multiplicação desta alegria, a multiplicação desta mansidão, desta benignidade, a multiplicação da lógica, do domínio, da maneira de saber que nós temos limites e graças a Deus por bons limites, porque eles nos preservam.
Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos ajuda a viver de um modo digno diante de Ti e de um modo digno diante do mundo. Muito obrigado pelos nossos irmãos espalhados por este mundo inteiro, que nesta manhã de domingo, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, o Senhor leva a cada um dos templos, das igrejas, das casas de oração, das casas, das salas das casas, onde homens e mulheres estão reunidos para Te adorarem nessa manhã. Oh Senhor amado, muito obrigado por continuar a abrir nosso entendimento, nossos olhos, nosso coração para coisas do Espírito. Muito obrigado, Senhor. Certamente o Senhor está fazendo novas criaturas hoje, certamente o Senhor está preparando um povo para a eternidade. Muito obrigado por isso, por apontar um caminho eterno para nós, seus filhos. Obrigado pelo comissionamento, Senhor. E já te pedimos perdão, se comissionados não agimos para a Tua glória em obediência. Mas, Senhor, te agradecemos pelo tempo que o Senhor também nos dá. Tempo até mesmo para nos arrependermos e voltarmos, e Te amarmos mais, e Te adorarmos mais, e testemunharmos mais. Dá-nos um dia assim de reflexão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.